Professores, eu vou fazer uma pergunta, por enquanto, que serve, a professora responde falando do negro e o professor Sandoval falando do índio. Onde é que nasce esse preconceito contra o negro, o preconceito racial? Aproveito e coloco uma segunda pergunta, uma controvérsia, né, na questão etimológica do termo raça. Por que falamos de raça e não de etnia, professora, para referirmos à questão do negro? Muito legal, aprendendo umas coisas aqui com o professor Sandoval. O nosso NEAD, professor Sandoval, não tem nenhum representante, nenhum professor ou alguém que trate das questões indígenas, né? Apesar de que o nosso núcleo integra o termo indígena. É uma pena, né? Na verdade, a gente não poder usufruir desse conhecimento. Bom, na minha compreensão, embora haja uma relação entre o preconceito racial, o conceito, né, de preconceito racial e racismo, são questões diferentes, né? Até mesmo porque o campo de estudos, né, do preconceito, né, e do racismo também se diferencia, né? A gente pode dizer que o preconceito racial é um juízo, né, um conceito baseado em estereótipos acerca dos indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado, né? E isso pode ou não resultar em comportamentos discriminatórios, né? E o racismo, o termo racismo, ele vai se diferenciar dessa ideia de preconceito, como eu disse, até mesmo no campo, né, de estudos sobre o preconceito, porque, por exemplo, autores que estudam preconceito tendo um fundamento teórico metodológico pautado, por exemplo, na psicologia social, na antropologia, né, e vai tentar entender como é que as diversas formas de preconceito, sendo o preconceito racial uma delas, vai se instalar ao longo do desenvolvimento do sujeito como um produto das relações que esse sujeito estabelece, né, e de que forma o sujeito vai incorporando esses elementos presentes na cultura, né? E isso, essa ideia do preconceito, que se fundamenta aí na psicologia social, por exemplo, é uma concepção de disposição no sujeito, né? Ou seja, o sujeito apresenta uma disposição para emitir comportamentos discriminatórios, por exemplo. A questão do racismo, né, é preciso levar em conta isso também. O termo racismo, ou a discussão sobre o racismo, ela vai acontecer no Brasil um pouco tardiamente, né? A gente pode situar aí, por volta ali do final da década de 70, a primeira tentativa de introdução do termo racismo na agenda política da esquerda brasileira, né? Ou seja, numa agenda política de resistência ou de oposição ao discurso vigente, né? Então, você tem ali, se você pegar ao longo da história das relações raciais, do estudo sobre as relações raciais no Brasil, o professor Sandoval citou aí o Florestan Fernandes, né? Antes mesmo de Florestan Fernandes, havia uma tentativa de se estudar o preconceito racial, né? Como preconceito de cor, e não racismo, né? Porque o racismo ele já vai incorporar uma nova perspectiva, né? Que entra como um elemento constitutivo da estrutura social. Grande parte isso acontece porque o termo racismo ele vai sofrer uma oposição forte, né? Ao longo dessa discussão, principalmente no campo da sociologia, em razão da chamada, né, da denominada democracia racial,
né? Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente pode situar que o racismo seria parte da estrutura objetiva das relações políticas e ideológicas capitalistas, né, e o preconceito estaria numa dimensão mais disposicional e a partir de elementos subjetivos entrariam nessa discussão, né? Então é preciso fazer uma leitura do racismo inserido nessa estrutura social de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né? Para que se entenda esse tema. Por isso que a gente estabelece essa diferença, né? Entre o preconceito racial e o racismo. Falar de racismo é distinto, é inserir essa discussão na perspectiva da estrutura social. Para continuar assistindo essa live, você pode clicar no link da mesma, que aparece aqui na parte dos comentários, ou no card que está subindo no cantinho superior da sua tela. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Um meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.